Fala, gente! Segunda parte aqui, vamos agora seguir, não é, com o nosso tutorial. Na aula passada a gente já fez o track, né, da nossa cena e adicionou o nosso track sólido, né, solid, ou o nosso sólido aqui na cena, tá? Eu vou já explicar esse atalho que eu estou a fazer agora, que vai ser a nossa referência, né, de movimento para a gente adicionar os outros elementos, não é? Então, se tiver a gostar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque mais tutoriais como esse vão ser postados aqui, tanto aqui no After como no Blender, no Cinema 4D também, tá? Então, se ficares de fora, vais perder muitas novidades, né? Então, vamos lá para o nosso vídeo. Na aula passada já explicamos aqui a questão do tracker, né? Do track camera, a gente fez e resolveu aquela questão da superfície ou do target não está acompanhando a superfície do nosso objeto. Então, na aula de hoje, essa segunda aula, a gente vai começar agora a adicionar aqueles nossos elementos, né, os HUDs, né, que são chamados assim, né, que são aqueles hologramas tecnológicos, né? Para essa aula, eu tive aqui como ideia, vocês conseguem ver, deixa eu ocultar aqui, se eu clicar aqui nesse olhinho, eu vou ocultar o meu sólido, tá? Vocês conseguem ver que eu estou segurando, não é? A garrafa. Então aqui a ideia foi a seguinte: eu estou a segurar e ele aparece aqui o leitor, não é? Lendo as minhas digitais e faz um loading aí em cima e depois faz outra análise dos batimentos cardíacos e tudo mais, tá? Então é para dar essa ideia de que a água, a garrafa d'água, né, fez esse procedimento de análise e aí aprovou, não é, o consumo, se podemos assim dizer, tá? Vamos lá, nós estamos aqui com o nosso target, né? Se a gente pressionar esse por cima de qualquer outro elemento aqui, ele abre aqui as opções de escala. As opções de escalas, ela aumentam e diminuem. Se eu clicar T, né, ele abre as opções de opacidade, que deixam o meu objeto visível ou invisível, né, com a transparência baixa, se fosse melhor assim dizer, né? Se clicar P, vamos em posição, não é? Aqui a gente movimenta o eixo X, na primeira, tá? Na segunda, o eixo Y, e na terceira, o eixo Z, tá? Que aqui é em 3D, né? Porque a gente fez um 3D câmera, né? É a nossa profundidade. Então vamos começar já aqui adicionando, né, os nossos elementos. Vocês vão ter esse vídeo no material que eu deixei, né, na aula passada para download. Também vai estar aqui se você não baixou. E vamos dar 2 cliques. Ela vai abrir aqui uma outra aba, né, de reprodução. A gente vai usar aqui essa aba apenas para selecionar algumas partes desse vídeo, né, já que ela é uma compilação de vários HUDs, né? Então a gente vai apenas selecionar o que nos interessa. Então, o da mão, pelo que eu lembro, tá aqui. Está aqui no minuto 2,30 segundos. Então vamos mais ou menos aqui no princípio. Aqui mais ou menos. E clicamos aqui nesse ícone aqui, que é para ele fazer o corte, tá? Ele vai começar, nesse caso, a partir daqui. Se eu pegar e arrastar ele para a minha timeline aqui, ele já vem cortado a partir dessa parte, tá? Então fechamos aqui e vamos voltar aqui ao trabalho. Se passar o cursor aqui, deixa aqui aumentar a espessura da minha timeline, né? Eu vou arrastar ele um pouco aqui. Vou deixar aqui mais ou menos. Deixa eu deixar ele mais. Quando ele fica escuro. Boa. Selecionando o meu vídeo, eu vou dar Ctrl Shift D. Ele vai fazer o corte e vou apagar esta outra parte aqui. Vou deixar o meu vídeo começar aqui. Tá? E se a gente avançar, né? Esse vídeo tem música, então eu vou tirar aqui para não dar aí as questões de copyright, né? E vou ver até a parte que
me interessa. Eu naquele vídeo deixei até aqui, mais ou menos, né? Vou dar um Ctrl, mais ou menos aqui, Ctrl Shift D, e vou eliminar aquela outra parte que não nos interessa. Então ficamos com essa parte aqui, né? Mas vocês conseguem ver que o nosso vídeo ainda não acompanha o movimento, não é? Do nosso sólido, né? Lá atrás. Por quê? Porque ele a princípio não está em 3D, então a gente vem aqui, clica em 3D. Se essas opções não estiverem visível para você, então vem aqui por baixo e aciona aqui essas duas opções, tá? Porque a gente vai usar o 3D e vai usar também o Parent e Link, tá? Então, clicamos aqui no nosso objeto, ou no nosso vídeo, né? E acionamos o 3D. Vocês vão ver que ela agora passou também, não é? Com aquele aspecto de 3D e ela já está em parte, não é, a seguir, mas nós não queremos que ele fique tão distante, queremos ele mais próximo, não é, da nossa garrafa. Então aqui onde entra a ferramenta Parent e Link, tá? O Parent, conforme o próprio nome já diz, ele serve para parentear, não é? Parentear. O que isso significa? O objeto B linkado ou parenteado ao objeto A vai seguir todas as movimentações do objeto A. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer? Vai linkar nosso vídeo ao nosso sólido que já está fixado, não é? Na nossa garrafa d'água, de modo a ele seguir já essa movimentação, para a gente não ter que criar mais tudo novamente, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai selecionar, ou pressionar o Y, o Shift, vai pressionar o Shift no nosso teclado e vemos aqui nesse caracolzinho, né, do nosso vídeo, esse caracolzinho aqui, e arrastamos até o nosso sólido. Vocês vão ver que o nosso vídeo vai ficar pequeno, mas agora, ó, ele já segue a movimentação. É isso que a gente quer. A questão do seu tamanho, né, a gente pode resolver clicando S e aumentando aqui a escala até um tamanho que seja razoável para ti, tá? Que seja razoável para ti. Eu notei que o vídeo ficou um pouquinho deformado. Eu vou aqui, ó, já também, se eu fazer aqui, ele já aumenta aqui ou diminui, tá? Então ele já está aqui, eu quero mais ou menos nesse tamanho, que é para ele ficar parecido aqui, olha. Mas o nosso vídeo está preto, então ele vai ficar assim preto? Não. Nós temos os modos, não é, de mesclagens, ou blend mode. A gente tem aqui o mod, né, e temos aqui o normal. A gente vai clicar, para quem já usa Photoshop, isso já é mamão com açúcar, né, já conhece de cara, tá? A gente só vai alterar para o Add ou Screen, não é? Aí você vai testando o Lighting Core, você veja o que vai melhor, não é, cair aí para o teu projeto. Eu vou já tirar a visualização aqui do meu sólido, e aqui no meu vídeo eu vou clicar aqui e tirar o Parent, porque já não preciso que o meu vídeo siga o sólido, porque se ele continuar aqui, né, eu vou dar um Ctrl Z, e se por um acaso eu mover aqui o sólido, o meu vídeo vai com ele, tá vendo? Meu vídeo vai com ele, mas eu quero uma movimentação independente, não é, para o meu HUD, porque eu quero meter ele mais aqui, ó, para baixo, né? Então vou clicar aqui e vou dar um None e vou pegar no meu vídeo aqui e vou arrastar mais ou menos aqui. Então olha, ele já tá lá. Que da hora. Está a ganhar forma, tá? Mas nós conseguimos ver que o nosso HUD está muito transparente, né? E aqui nesse vídeo, nós conseguimos ver que o vídeo lá de fundo está um pouquinho mais escuro, e isso dá destaque aos nossos, não é? Aos nossos HUDs aqui, aos nossos hologramas que a gente vai adicionando, não é? Então, como é que a gente vai resolver isso? Aqui numa área livre, tá? Eu estou a clicar aqui numa área livre, com o botão direito, vamos em New, e
adicionarmos um Adjustment Layer, ou então em Layer, New, Adjustment Layer também, tá? O atalho é Ctrl+Alt+Y. E vamos meter ela aqui por cima do vídeo, porque nós queremos que os efeitos adicionados aqui nessa layer de ajuste só afetem o nosso vídeo, não afetem os elementos que vão estar por cima. Então vamos aqui em Effect e Preset e clicamos aqui. Provavelmente no teu ele poderá carregar, porque ele vai ter que carregar os efeitos, tá? E vamos pesquisar por Lumetri Color e arrastamos ele para cima da nossa layer de ajuste, tá? Ou seleciona a layer de ajuste, dá 2 cliques, ele também vai adicionar. Em Lumetri, a gente vai em Basic Correction, tá? Vamos em exposição, vamos reduzir aqui, tá? Vocês conseguem notar aqui, olha, o vídeo já está a ficar, né, mais pesado, porque estamos a meter já mais elementos, tá? Vamos aqui, vamos baixar um pouquinho, vamos aumentar o nosso contraste, vamos aqui em saturação, vamos tirar um pouco da saturação, tá? Um pouco da saturação, e vamos em temperatura, vamos deixar o vídeo mais frio, né? Um pouquinho com aquele tom aí azulado, não é? Deixamos ele um pouquinho mais frio. Agora nós conseguimos ver com mais clareza, não é? A questão aqui do nosso rato. Podemos baixar um pouquinho mais aqui a exposição. Não deixa ele também tão escuro, tá? Que é para as pessoas conseguirem enxergar o vídeo lá de fundo. Agora sim, o nosso rato tem, não é, mais destaque agora. E boa. Vamos seguindo aqui. E o segundo item que a gente vai adicionar, né, vamos voltar aqui na aba Project, vai ser o nosso logo, não é? A ideia é fazer o logo aqui, como se fosse um holograma a sair, tá? Então vamos arrastar ela. O mesmo procedimento, a gente vai fazer aqui o 3D, clicar no 3D, vai transformar ele em 3D. E com Shift pressionado no caracol Parent e vamos até o nosso track para deixar ela bem aqui, tá? E podemos já tirar. Aqui a gente pode usar essas setinhas que é para movimentar o nosso logo. Vamos movimentar entre Y, né? Ou X aqui, tá? Vou deixar o vídeo aqui no princípio que é para facilitar a visualização. E clicamos S de novo. E vamos dar aqui uma escala nela. E vamos clicar em pé. O que eu quero aqui é o quê? O vídeo aqui de lado, olha. O que eu quero é que o logo saia, né? Venha um pouquinho mais para frente. Então aqui eu vou nesse último número que eu usei. Ou se você conseguir também pode arrastar aqui, tá? Mas eu prefiro aqui porque é mais preciso. E vou reduzir. Você vai ver que o logo vai vir para frente, né? Isso dá aquela ideia de profundidade, né? De que um está por cima do outro, né? Então a gente tem aqui, né? Que a gente só tem que endireitar o eixo X, deixar ela aqui bem direitinho. Quando dar o play, olha, o logo está ali. Talvez tenha indo um pouco muito para frente, né? Vamos reduzir. Olha, aqui está fantástico. Agora é só lhe ajustar aqui. Essa parte da composição já depende muito do que você, não é, pensou para o vídeo. Que você pode fazer o teu roteiro e adicionar N coisas. Ctrl S para salvar. E se o teu computador estiver muito pesado na hora de carregar, tá? Podemos vir aqui em Edit. E vamos aqui em Purge. E aqui, All Memory e Disk Cache. O que isso faz? Quando a gente faz o preview,
o After Effects consome cache, tá? Tanto no HD ou SSD e ocupa também um pouquinho da memória RAM. Então quando a gente limpa, né, ele libera e deixa o After com mais folga para trabalhar. Tá? E dar o play aqui, ó. Para mim já está de boa. Boa. Está fine aqui. Tá? Eu vou trocar a cor do logo. Vou tirar esse branco aqui. E vamos aqui em Effects, Preset. Vamos pesquisar novamente Tint. Tá? Tint. Aqui. Só arrastar ele. Ele já vai aparecer aqui. Eu vou pegar aqui um roxo. Tá, eu gosto do roxo. Laranja, amarelo também. Um pouquinho do rosa também. São cores muito boas para manipulação. Eu vou dar um OK. Se quiser pode pegar o código. Eu vou pegar aqui no conta-gotas e vou copiá-lo também. E vou aqui na minha imagem, vou mudar o modo dele de mesclagem para Add. Você vê que ele dá uma transparência, né? E ele fica bem mais vivo. Olha, tá dando aquela ideia de holograma, né? De holograma. Boa. Então, aqui no vídeo original, né? Naquele do teste, eu adicionei também um texto, né? Que é o VFX na prática. Então vamos adicionar ele também, tá? Aqui você pode escolher o que você quiser. Em termos aqui do texto, tá? A cor também. Ctrl S vai salvar. E vamos pegar aqui a nossa ferramenta texto, ou Ctrl T no teclado, tá? E clicamos aqui, qualquer um desses sítios, e vamos escrever FX na prática. E clicamos em qualquer uma outra das ferramentas aqui. E eu vou desligar aqui o Caps Lock. Vou pegar a escala aí. Vou aumentar ela. E eu vou precisar que esse anchor point, né? Esse ponto dela esteja mais ou menos aqui. Porque eu vou fazer uma movimentação de rotação. É só clicar o R no teclado, tá? Ele aparece aqui. Vou fazer uma movimentação de rotação no eixo Z aqui, nesse caso aqui, como não está em 3D, eu vou transformar ele em 3D, tá? Aqui, ó, ele foi parar lá longe. Vou vos explicar quando posicionarmos. Dê um Ctrl Z, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vem aqui nessa ferramenta que é o PAM. Opa, esse nome aqui é... Mas é o Anchor Point. O meu inglês acabou. Aqui vamos mover o nosso Anchor Point mais ou menos para aqui, tá? E vamos clicar em V. E eu vou aqui alterar meu texto para a minha fonte preferida, que é a Task Girl Desk. E aqui vou para uns 4.000. Aqui a questão do texto ou da fonte de letras já depende de ti, tá? O que você tiver disponível aí no teu computador já dá que é para utilizar, tá? Se tiver a procurar algumas fontes, pode pesquisar no Google o site da fonte. Lá tem muitas fontes gratuitas, você consegue uma infinidade, tá? De grátis. Já é uma dica aqui para vocês. Se por acaso, né? Olha, eu estou aqui a fazer o zoom com o scroll do mouse, tá? O zoom, se por acaso você foi demais e tal, é só vir aqui e dar um fit to up 100%. Então, vamos aqui, eu vou aumentar o espaçamento, tá, no texto. E também vou pegar o roxo aqui do meu logo, né? Podia pegar o conta-gota aqui também e caçar aqui, mas eu vou ver aqui o código. Eu só dar um Ctrl C, então OK. E vamos aqui e dar um Ctrl V. Temos a mesma cor e mudamos para Edit. O nosso texto já fica também com aquela, né, com aquela coloração, né, aquela ideia de um pouquinho de transparência. Então vamos transformar ele em 3D.
Vamos fazer o mesmo processo, Ctrl Shift, vai no Parent e vamos arrastar aqui o nosso Track Solid para ele já nos levar aqui na posição a meio e facilitar aqui a gente na movimentação. Então clicamos o S e vamos aumentar aqui o nosso texto. Vamos arrastar mais ou menos aqui para a nossa garrafa d'água. Aquilo que eu falei, eu vou fazer uma movimentação no eixo Z em rotação. Opa, agora ele virou o eixo Y. Aqui, o eixo Y, vou mandar ele um pouquinho para frente, tá? Só para dar aquela ideia de perspectiva, né? De que tem profundidade. Vou fechar e nós conseguimos ver, ó, que ficou meio torto aqui. Rotação, vou mexer agora um pouquinho no Z, né? Que os incrementos já dependem de ti, tá? Se tiveres muito tempo para trabalhar, vais conseguir fazer muita coisa extraordinária aqui. Vamos reduzir um pouquinho mais para não ficar também muito grande, né? O nosso foco aqui é o logo e os RADs. Então, aí, vocês conseguem ver, ó. Olha lá, ela acompanha. Todos aí nos conformes. Vamos adicionar então mais os outros elementos, né? Voltamos ao nosso projeto, nosso vídeo. 2 cliques novamente, com o botão esquerdo. Vamos procurar aquela aba de loading. Só temos que ver aqui. Aqui tem muitos elementos, tá? Você pode adicionar o que você achar melhor para ti. Procurou. Está aqui ele. Aqui mais ou menos, fazemos o mesmo processo, ó. Clicamos, tá? Pode fechar. Se desaparecer assim, é só puxar a tua agulha aqui, ele já vai voltar a mostrar. Se tiver assim também um pouquinho apertado, vem aqui entre os dois, com o botão esquerdo, ó. A gente consegue redimensionar, tá? E adicionamos novamente o vídeo. E vamos renomear, porque é para a gente não se perder aqui. Clicamos, né? E clico o Enter no teclado. Vamos aqui meter mão. E aqui, Enter, carregar. Nós não precisamos do vídeo todo, só até a parte que ele carrega e sai. Então, Ctrl Shift D, selecionando o objeto, selecionamos o outro e excluímos, tá? O procedimento é o mesmo. Transformamos em 3D, Parent Link, dessa vez vamos linkar com a mão. Por que com a mão? Porque eu quero que ele tenha a mesma posição que ela, a mesma orientação, tá? Apesar de que eu vou meter ele mais acima, mais ou menos aqui assim, tá? E ele vai, ó, aí já, opa, o som, aí já aqui, ó, vai carregar. Então, Blend Mode, mudamos para Screen. Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dele, porque eu não quero que ele fique muito grande, né? Já que é um log. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Tá? Ó. Ele vai carregar e saiu, aí a gente mete aquele coração, tá? Aquela análise aí dos batimentos cardíacos. Então, qual vai ser a sequência? Vamos aqui organizar, tá? A sequência. Então, primeiro vai vir o nosso logo. Vamos aumentar um pouquinho aqui, mais ou menos no frame 15, né? Vamos deixar o logo aparecer. E depois, um pouquinho mais, vem o texto, tá? Vem o texto. Depois do texto, um pouquinho mais, vai vir a nossa mão. Vai vir a mão. Pá. A mão vai carregar, né? Vai carregar, vai fazer aí a leitura. Quando ela analisar aqui as digitais, né? Analisar aqui as digitais, a gente puxa aqui o loading, que é para ele carregar. Tá, então ele fica mais ou menos assim, ó. Logo, o texto, a mão, vai fazer, papapá, e
Carregou. Depois de carregar, a gente pode procurar agora aquele outro elemento, né? Que no vídeo é o push, o coração, né? Aquela análise do coração. Yeah. Então vamos novamente no nosso vídeo. Pelo que eu lembro, a análise do coração está aqui no princípio. Só arrastar aqui essa agulha que vai dar aqui para a gente conseguir. Ó. Ela está aqui. Depois daqui do cérebro, aqui mais ou menos. Aqui foi muito, mais ou menos aqui. Cortamos, fechamos e arrasta a agulha aqui que é para ele voltar a mostrar. Ctrl S para salvar e vamos trazer o nosso vídeo aqui. Já tiro aqui, já vou tirar o som, não é? Para não dar problemas. Eu vou pegar aqui e renomear para coração. E pá. E aqui eu vou ver a parte, né, que eu quero. Eu já gosto quando um elemento entra, já começa, não é, a animação, porque isso chama mais atenção. Se demorar muito, a pessoa pode perder o interesse aí no vídeo e sair. Eu vou já mover ele para aqui, ó. Então ele já vem logo, o texto, faz aí a leitura, vai carregar, e ó, boa, vem o coração. Então vamos lá transformar ele em 3D, com Parent, arrastamos, vamos novamente aqui na mão, tá? Porque ele vai ter aí o mesmo tamanho, não é? Então a gente só arrasta ele aqui para cima. Pode reduzir também um pouquinho o tamanho dele se quiseres, para não ficar, né, muito grande, quebrar aí a blocagem, né? A blocagem, a organização dos elementos. E mudamos para screen também. Ó, aqui tem, ó. Toma, entrou. Ó, logo. Aí. Carregou aí. Boa. E aqui vai. Mas vocês podem ver que no vídeo de referência, né? Os elementos, ó, estão todos a piscar, né? Dessa ideia de holograma, porque o holograma não fica de todo ele, não é, estático, se podemos assim dizer, tá? Mas antes de vos mostrar como fazer esse efeito do piscando, né? Vamos adicionar aqui o último elemento que eu pus aqui atrás, que deu aquela preenchida aqui, né? Porque ela ficou muito vazio. Então vamos já novamente no nosso vídeo, nossa referência, papapá. Eu peguei aqui um desses, ó, um desses infográficos. Essa aqui foi o que eu peguei. Um elemento nada a ver, tá? Mas para complementar aí, ele vai ficar mesmo lá no fundo, então não vai ter tanta relevância. Fechamos aqui, buscamos a nossa agulha, ajeitamos aqui e arrastamos aqui. Vamos deixar ele por baixo de todos, tá? Baixo de todos. E vamos ver onde é que ele começa. Música. Onde ele começa? Ó, começa mais ou menos aqui. Opa. Aqui, Ctrl Shift D e eliminamos essa parte aqui de trás, tá? Então, a gente vai querer que ele, depois da mão, começar a ler aqui, ó, ele entra. E aí, vai até o final, não é? Do vídeo, ele vai fazer essa leitura aí, papai vai abrir ali. Opa, não. Até o final do vídeo, não. Quanto tempo tem? Ah, eu aqui usei apenas 10 segundos do vídeo, tá? Que é pra cortar essa parte. Então, se você quiser cortar também,
Pode, mas se não, podes procurar um outro elemento aí neste vídeo ou baixar outros. É só pesquisar HUD, infográfico, no YouTube você encontra uma infinidade. Tá, eu vou deixar aqui tá, com 10 segundos, conforme eu fiz lá. Né? E vou cortar aqui essa parte do radar. Pode ficar mais ou menos aqui. Não vai ser. Leu, ele aparece lá e foi. Boa. Vamos renomear. Não vou pôr aqui BG. Vai ser o fundo, tá? E vou transformar ele em objeto inteligente. Ele em 3D. Vou clicar aqui o Shift e vou lhe meter aqui no meu Track Solid, porque eu quero que ele fique atrás aqui do logo. Então com esse, tá, já vamos tirar aqui, podemos também tirar aqui dos outros. Com esse a gente vai aumentar mais ou menos aqui assim. E mais assim. Então, e mudamos para Edge. Quero que ele fique mais lá no fundo mesmo. Vou reduzir a opacidade. Eu cliquei T, que é para ele fazer isso. Então ele vai ficar lá só para compor, tá? Só para compor. Ctrl S. Para diminuir a opacidade eu cliquei T no teclado. Você pode clicar aqui também. Fecha o Transform aqui, ó. Aqui, opacidade. E ele fica mais ou menos assim. Entrou. E entrou. Ó. Da hora, né? E vamos fazer os nossos elementos piscando, né? Vou deixar aqui o... Talvez eu vou deixar ele terminar aqui no 11. Já estou reduzindo um pouco a opacidade lá. Então vamos fazer os nossos elementos piscando. Essa parte aqui eu usei uma expressão que já é um assunto muito avançado aqui do After, tá? É uma expressão muito famosa chamada Wiggle. O que o Wiggle faz? O Wiggle pega qualquer um desses presets, escala, posição, opacidade, rotação, e ele apresenta aleatoriamente, tá? Então o que eu vou fazer? Nesse logo aqui, no logo, né, que a gente já fez, vou clicar T, ele vai abrir a opacidade, e com Alt selecionado, eu vou pressionar nesse relógiozinho. Ele vai abrir aqui a opção de adicionar uma expressão. Para quem é iniciante, né, até aqui já tá bom, tá? Se prosseguir daqui, eu já por tua conta e risco, tá? Então vamos lá. Wiggle, ele é este aqui, ó. 2 cliques. Vamos meter 50,100, né? Velocidade e amplitude, né? Eu lhe digo aqui, olha, 50% em velocidade e 100% em amplitude. Ele vai fazer isso, ó. Ó. Da hora, né? Automático. Então eu vou clicar o U 2 vezes. Vou abrir aqui o Transforms. A minha opacidade, olha. Eu vou clicar na opacidade, tá? Ctrl C. Vou fechar. E vou marcar os outros, tá? Estou a usar o Ctrl para selecionar eles. Estou a pressionar o Ctrl no teclado e clicando para selecionar todos eles. E vou dar o Ctrl V. Então você vai ver que todos eles agora ó, estão piscando. Todos eles. E foi. Não gostei daquele tag, tá aí. Estragou o vídeo. Vou clicar em aqui. Olha lá. E é assim que a gente faz um VFX na prática. Eu poderia incrementar mais aqui, buscar um glow,
fazer as entradas dos elementos, animar o texto e tudo mais. Mas com o que a gente já conseguiu aqui, né, para você que, podemos dizer, está a começar, já é o suficiente. Você já consegue com essa base fazer qualquer track, de qualquer superfície, adicionar os seus elementos, tá? Então essa aqui é a nossa aula, não é, de VFX na prática, comprometido. Se gostou, já deixa o like. E renderizando e postando, me marca lá no Instagram, tá? Eu vou repostar também o teu post. Então vamos aí para a fase final, que é o render, né? A gente vai exportar essa nossa animação, esse nosso vídeo. Mas depois de meteres a música, tá? Escolhe uma música aí que bate com a tua preferência e adiciona aqui. É só sair por abraço. Então, duas formas de renderizar. A primeira, que é aqui a partir do próprio After, tá? É só clicar Ctrl M, ele já vai abrir o Render Queue. Render Queue. Vemos aqui, deixa mesmo em Best, dá um OK. Aqui também deixa em H264, tá? RGB, OK. E nós vemos aqui, vamos escolher o local onde a gente vai gravar, tá? Eu vou aqui, por exemplo, selecionar garrafa de água VFX e dou um guardar. E clicamos aqui em render. Você vai ver que ele vai fazer o render do meu vídeo. Só que renderizar a partir daqui do After, enquanto ele está renderizado, você não consegue mexer no After. Tipo, se queres editar uma outra coisa, já não consegue. Tem que esperar o processo todo aqui terminar. Só assim, posteriormente, né, que você vai poder utilizar o After, né, fazer outras atividades, se quiser editar ou fazer uma animação. Né? Por isso que eu disse que precisaríamos do Media Encoder. Com o Media Encoder a gente consegue fazer uma renderização externa, né? Não depender aqui do After. Enquanto ele está renderizado, a gente consegue utilizar o After, que é para fazer uma outra coisa, né? Se a gente, por exemplo, tiver aqui múltiplas tarefas, tem outros trabalhos por fazer, já o Media Encoder já nos tira desse show, não é? Então vamos aqui com o exemplo do Media Encoder. Eu vou abrir ele. Não. E outra coisa, o Media Encoder tem de ser da mesma versão que o After, tá? Se o teu After for 2021, o Media Encoder também tem que ser 2021. Se o teu After 2020, uma outra versão, o Media Encoder tem que acompanhar, senão não vai funcionar. Eu vou minimizar ele e venho aqui em File, Export, tá? Nós fizemos esse aqui, Add to Render Queue, que é o Ctrl M. E a gente vai fazer aqui Add to Adobe Media Encoder Queue. Clicamos e deixamos aqui já o Media Encoder aberto. E ele vai fazer esse link entre o After, não é, e o Media Encoder. E ele já manda o nosso vídeo lá, ó. E aqui a gente pode mexer mais algumas configurações. Clicando aqui. Ele vai fazer aí como mudar o nome, né? A gente pode mudar aqui o nome. Limpo garrafa, como eu fiz lá, né? Garrafa de água VFX. E aqui não deixe menos que 8 aqui neste número, tá? E não exceda também 15, senão teu vídeo vai ficar muito pesado. Você tá vendo que o meu vídeo dele tá falando que vai ter um tamanho estimado de 13 MB. Se eu passar aqui para 20, ó, 25, tá? O vídeo vai ficar mais pesado. 10 já é suficiente para os trabalhos. E damos um OK. E é só clicar aqui em Play, ó. Ele está a renderizar aqui. Posso minimizar. Eu volto para o After, não é? E posso editar o que eu quiser aqui e dar continuidade, não é, do meu trabalho. Então essa é a vantagem de renderizar com o Adobe Media Encoder, né? Estão todos os, podemos assim dizer, né? Os itens entregues,
né? Aqui passamos praticamente a fórmula de como você fazer um VFX no After Effects. Não, o procedimento é sempre o mesmo, só vai mudar o tipo de animação que você vai fazer, os tipos de elementos que você vai adicionar, mas o procedimento será sempre esse. Vais fazer o track, vais adicionar aqui e pá, foi. Tá? Qualquer dúvida, não hesitem em deixar os comentários. Já partilhe o link também com algumas outras pessoas que você conhece que teriam interesse desse assunto. Deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho porque ainda virão mais conteúdos, tá? Então, nos vemos na próxima aula. Valeu!